Olá, começa agora o programa Um Contra Um programa de perguntas e respostas que trata de política de forma séria e objetiva. No programa de hoje eu recebo o candidato a deputado federal pelo PSD de Rio do Sul, Dr. Paulo Cunha. Dr. Paulo Cunha, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um mais uma vez, um prazer tê-lo aqui. Agradeço imensamente o seu convite e fiquei muito lisonjeado de mais uma vez estar aqui, mas eu acho que na época de política, para conhecer um pouco mais da nossa estrutura política, de quem são nossos candidatos, é muito válido essa situação de que o povo de Rio do Sul conheça em quem vai votar no dia 2 de outubro. Bom, a dinâmica do nosso programa é muito simples. Neste primeiro bloco nós falaremos de política nacional, depois o assunto é a política regional e para encerrar haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas em sim ou não. Doutor, muito se fala que mais importante do que eleger o presidente da República é escolher bons deputados. Afinal, a caneta da Câmara Federal muitas vezes é mais poderosa do que a própria caneta presidencial. Dito isso, eu pergunto, qual bandeira o senhor irá defender caso seja eleito deputado federal? A bandeira do conservadorismo, a bandeira do liberalismo, enfim, qual é a sua linha de atuação? Quando eu aceitei ser deputado federal, convite que foi me formulado pelas autoridades do meu partido, principalmente do Raimundo Colombo, que, diga-se de passagem, tem me dado todo o apoio nessa escalada, é a política do bem-estar do povo catarinense. Esse é o papel do legislador. O legislador na Câmara Federal, ele tem que dar apoio para as leis que atendem aos anseios da comunidade catarinense e do Brasil, né? Então, eu acho que nem conservador e nem de esquerda. Ela tem que ser uma lei que ela vai ao encontro dos anseios que a população precisa. O Congresso Federal ele possui algumas bancadas, como a chamada bancada da bala, a bancada evangélica, tem a bancada agro, enfim. O senhor pretende fazer parte de alguma delas? O senhor já pensou a respeito disso? Não, veja bem, a minha candidatura, ela é uma candidatura que, como falei, o meu posicionamento é fazer o melhor, fazer um critério lógico, um critério preciso daquilo que é o melhor que atende os anseios do povo catarinense. Eu acho que se você tiver alguma posição, por mais rígida que ela seja, você não está fazendo o seu mistério de legislador. As leis foram feitas para direcionar uma sociedade, fazer o melhor para a sociedade. Esse é o meu objetivo. Eu, quando fui vice-prefeito de Rio do Sul, a gente atendia muito o legislador local. Nós estendemos a mão para o fiscal do executivo, que eram os vereadores. E isso eu e Tomé fizemos muito bem. Eu acho que o órgão executivo tem que escutar as reivindicações do legislador, porque ele é o fiscal da lei. Então, meu posicionamento lá não vai ser bancada evangélica, ou bancada daquilo lá. Vai ser a bancada que melhor atende às aspirações do povo catarinense. O atual presidente Jair Bolsonaro, ele é um ativista da questão armamentista e é totalmente contrário a qualquer debate em relação à descriminalização, das drogas. Qual a sua opinião sobre esses dois temas que são tão polêmicos e que geram até, de certa forma, uma animosidade no nosso país? Eu me filio ao presidente Bolsonaro. Eu acho que a liberação das drogas, esse malefício que ele traz para a sociedade. Eu, quando fui advogado em Rio do Sul, a gente tirava muitos usuários de drogas. O usuário, ele é uma pessoa que ele tá dilacerado. Então, essas drogas não podem ser liberadas de forma nenhuma. Eu, como médico intensivista aqui do Hospital Regional, a gente às vezes é chamado no pronto-socorro para atender pacientes com superdoses
de cocaína. Então, a droga é um flagelo, destrói família, destrói lares. Recentemente tivemos a perda de um grande homem aqui de Rio do Sul agora, que mataram por causa de droga. Então, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, tem que se ater, tem que cercear, drogas não podem ser liberadas, é um flagelo da humanidade, isso é muito mal para o conceito, principalmente de família, isso destrói família. O objetivo é não liberar, acho que o presidente está no caminho correto. E para complementar, a questão armamentista, o presidente ele é favorável à flexibilização do Estatuto do Desarmamento. O que o senhor acha? Veja bem, cada um tem o seu posicionamento. Em partes, eu apoio o presidente Bolsonaro. Eu acho que não temos que ficar na lei de talião, olho por olho, dente por dente. Aquelas pessoas que são credenciadas a ter um revólver em casa, principalmente o pessoal do interior, é justo que se defenda a sua família, a sua propriedade, que por sinal está no Código Penal brasileiro. Defender a família e a sua propriedade. O meu posicionamento é dai de César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Perfeito. No âmbito nacional, como o senhor enxerga a condução do seu partido, o PSD? Já que o principal líder da sigla, presidente nacional do partido inclusive, é Gilberto Kassab, um nome aí com uma certa rejeição no país. Além disso, em Minas Gerais, o partido lançou Alexandre Calil para a disputa do governo do estado e se aliou por lá ao PT, inclusive declarando apoio ao ex-presidente Lula na corrida presidencial. Como explicar ao eleitor essa dicotomia nas decisões do partido país afora, já que em Santa Catarina o partido, ele é mais aliado à direita. Minas Gerais, o partido está abraçado com a esquerda. Como explicar essa dicotomia? Veja bem, isso é um posicionamento do presidente Kassab, presidente nacional. Não é o que pensa Paulo Cunha. Tenho a certeza que não é o que pensa Milton Obos, que é o nosso presidente catarinense. Tenho a certeza que não é o que pensa o prefeito Tomé. Aliás, diga-se de passagem, que já tivemos uma reunião com o Kassab nesse sentido, de que qualquer aliança com o partido de esquerda, o Estado Barriga Verde, o nosso Estado de Santa Catarina, tem posição própria. Não é porque o fulano gosta de uma outra facção política ou que foi ministro da esquerda que vai merecer o nosso apoio. Não é assim. O Estado catarinense é o Estado que, na eleição passada, deu 78% para o presidente Bolsonaro, para a direita. Então, não é o pensamento da grande maioria do meu partido. Nós vamos explicar para o eleitor, tenho a certeza absoluta, o nosso presidente estadual vai dizer, acredito que deva de dizer isso, votem naquele que melhor representa o seu pensamento. E para a gente finalizar esse bloco, nós sabemos que, obviamente, não existe um governo perfeito. Nesse contexto, eu gostaria que o senhor apontasse algumas críticas ao governo Bolsonaro. O que o senhor faria de diferente do presidente caso ocupasse, num exercício de imaginação, a cadeira do líder do Executivo Nacional? Veja bem, o presidente Bolsonaro é um presidente que fala a linguagem que o povo quer escutar. Ele tem, às vezes, ele sai um pouco, ele diz algumas coisas que o povo quer escutar. Veja bem, no último debate que nós tivemos, que o Ciro Gomes indagou ele sobre um acidente de percurso. Então, são brincadeiras que se faz em política que muitos entendem como uma brincadeira. Só que o cara que exerce, a pessoa que exerce o seu munus público como presidente da República, ele tem que falar com lisura. Então a única coisa que eu reparo que eu faço ao presidente, mas que ele fala a língua que o povo quer escutar, é não fazer esses tipos de brincadeiras perante, ele faz um gesto com a mão. São brincadeiras que é a marca dele para governar o Brasil.
Isso é um reparo que eu falo. Que eu faço. As brincadeiras, o que ele fala numa mesa redonda. Aqui em Rio do Sul nós já tivemos prefeito que falou um monte de brincadeiras na panificadora Ministra e depois foi posto em público. Isso não macula ninguém, muito pelo contrário. Para quem conhece o presidente Jair Bolsonaro, sabe que aquilo não passou de uma mera brincadeira. Só que em rede nacional, levando isso para o público, parece um Deus nos acuda. Rápido intervalo comercial aqui no programa 1 contra 1, nós voltamos já já. Junto com você. Secamac. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o candidato a deputado federal, Dr. Paulo Cunha, ele que está no PSD. Doutor, o senhor chegou a ser lançado pelo PSD como candidato a deputado estadual e faria uma dobradinha com Gerry Consoli, que iria para a disputa na Câmara Federal. Tempos depois, houve uma inversão. Gerry, então, irá concorrer à Alesc e o senhor agora é candidato a deputado federal. Há quem diga que essa troca ela foi feita porque o partido entende que Gerry hoje teria mais chances de ser eleito como deputado estadual do que o senhor. A pergunta é, como o senhor recebeu a notícia dessa mudança de estratégia e o que o senhor tem a dizer para as pessoas que acreditam nessa versão de que o Gerry então teria mais Não, mais o caso chances? não foi bem assim. Talvez chegou a você de uma maneira um pouco distorcida. Na verdade, nós nos reunimos com as lideranças do nosso partido. Como eu saí da prefeitura mais ou menos 1 ano e 4 meses, eu comecei a rodar todo o Alto Vale do Itajaí. E o meu perfil dentro da minha candidatura a deputado estadual fugiu às expectativas, ou seja, eu estava muito bem colocado, que me possibilitaria a disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Pelo incentivo do ex-senador Raimundo Colombo, viu que nós estamos há mais de 35 anos sem uma candidatura a deputado federal. O último que tivemos foi o pai do prefeito José Tomé, que fez como eu, saiu de vice-prefeito e foi direto para a Câmara Federal. Então a gente não foi nós fomos nas estatísticas, ou seja, o perfil do Gerry se mudaria mais para deputado estadual e o meu para federal, já que eu estava mais tempo em todo o Alto Vale. Isso foi o que aconteceu. Eu estou muito contente nessa minha escalada como candidato a deputado federal. Estou recebendo muito apoio, estou muito motivado. Eu tenho a certeza, a gente sabe que para deputado federal é uma eleição que tem outros candidatos do meu partido. Veja bem, eu estou disputando com 3 pessoas que já são candidatos a deputado, 2 pessoas, 3, desculpe, que são candidatos já a deputado, né, do meu partido. Então, eu tenho que hoje angariar a simpatia e o meu voto é o voto do Alto Vale. Eu estou focado no Alto Vale do Itajaí. Os meus vídeos, a minha mídia, nós estamos focados no Alto Vale do Itajaí. Veja você, nós temos no Alto Vale 230 mil eleitores. 70 mil elege um candidato nosso, aliás, até 2. Nós já chegamos a ter já 3 candidatos a deputados federais. O que faz isso? Faz o desenvolvimento, o progresso na saúde, na infraestrutura, na educação, enfim, isso dá representatividade ao Alto Vale do Itajaí. Esse foi o meu propósito, o meu perfil se amudaria muito melhor para deputado federal do que para estadual.
Muitos eleitores estão cobrando dos candidatos que façam campanhas com pouco recurso. Inclusive, foi notória a indignação do brasileiro com o aumento do valor destinado ao fundão eleitoral. Como o senhor tem feito a sua campanha em termos de gastos do dinheiro público? Veja bem, o fundo eleitoral, no meu modo de entender, e veja bem, o meu modo de entender, ele tem que ter. Porque senão nós vamos só privilegiar aqueles candidatos que têm dinheiro. E aquele rapazinho lá do interior de Ibirama que deseja ser candidato, como é que ele vai disputar uma candidatura com um candidato lá de Florianópolis se não vier um recurso para ele? Esse é o meu posicionamento. Eu estou fazendo com recursos próprios e esperando, que até agora não veio, os recursos do fundo eleitoral, sim. Eu tenho que dispor para me credenciar a disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Aqueles que já têm recurso, muito que bem. Aqueles que renunciaram esse recurso, eu não posso hoje renunciar um recurso do fundo eleitoral, porque senão eu não saio do chão. Eu sou um médico que trabalha exclusivamente no SUS. A minha renda hoje particular é do SUS, que remunera muito mal. E essa é uma bandeira minha que, se Deus me permitir chegar na Câmara dos Deputados, nós temos que dar um colorido especial ao que o SUS paga para os médicos. Então, assim, eu acho que nós temos que privilegiar aqueles que desejam disputar uma vaga como deputado, seja estadual, seja federal, e não privilegiar aqueles que têm poder aquisitivo para que eles possam sempre permanecer no poder. Todo candidato, quando vai disputar uma eleição, faz um planejamento em relação à quantidade de votos que ele pretende atingir. No seu caso, quantos votos o senhor entende que precisa fazer para ser eleito e quantos então pretende fazer? Como está essa caminhada para atingir esse resultado? Eu estou muito motivado, Reginaldo. Estou muito motivado. Tenho recebido a receptividade por todos os municípios que tenho passado. Por exemplo, eu prego voto regional, eu prego voto do Alto Vale. Ainda ontem tivemos aqui no Encontro dos Rios, da qual achei louvável a atitude de pregar o voto regional. Eu tenho angariado, eu tenho o meu filho, Paulo Vitor, que é cirurgião do câncer, que é médico. Eu tenho a minha filha, que é médica dos olhos, a minha irmã Catarina, e tenho uma grande gama de médicos que estão me dando apoio, me incentivando a chegar lá. Você tem uma ideia? Hoje, o deputado do meu partido, que fez 61 mil votos, que foi o deputado Ricardo Guidi, que está indo para a reeleição. Temos o deputado Darcy Matos, que fez 68 mil, que vai agora para a reeleição. Eu preciso, no mínimo, uns 65, 70 mil votos para chegar lá. Então, o meu objetivo é, primeiro, fazer o meu trabalho, conscientizando as pessoas, para eles que vejam o currículo do Paulo Cunha. Eu fui um vice-prefeito que renunciei o meu salário aqui em Rio do Sul. Eu não recebia salário. Vendo a minha família, o meu jeito de proceder na UTI, o meu jeito de proceder quando fui diretor do pronto-socorro, o meu jeito de trabalho quando fui diretor clínico do Hospital Regional. Então, essa gama toda, somados, vai me credenciar, e louvo a Deus que isso aconteça, a galgar a Câmara dos Deputados, aonde eu quero trazer resgatar essa representatividade novamente para a nossa região. É notável que o senhor valoriza a questão do voto local, do voto regional. A gente percebe que, inclusive, é uma bandeira que o senhor tem carregado. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouco a respeito justamente dessa importância, né? Porque tem se falado muito, a maioria dos candidatos que eu recebo aqui no programa falam a respeito disso, da importância do eleitor votar local, votar regional. Veja, o voto regional é um voto que vai credenciar os municípios do Alto Vale do Itajaí a solicitar para aquele candidato que tem representatividade na sua região, um resgate, um apoio, uma emenda, uma estrada, uma ponte para a saúde.
O que eu sou contra é de um deputado lá do oeste catarinense, lá do sul, vir aqui e pegar a grande maioria dos nossos votos. Ele vai dar sim. Eu, quando fui vice-prefeito de Rio do Sul, eu estranhava que os candidatos de fora, não regional, traziam uma máquina de esteira. E nós com a saúde aqui sofrendo. Onde é que nós íamos bater? Nós tínhamos um alicerce, que era o deputado Milton Ogros, hospital precisando de dinheiro. Eu, como diretor clínico na época, ia lá e pedia para o Milton. O Milton sempre nos atendeu. Aliás, diga-se de passagem, é uma pena ele sair da política, porque foi um deputado estadual que trouxe muitos benefícios para Rio do Sul. E hoje nós temos que credenciar o Gerry da Console. Por quê? Para nós termos representatividade. Então, assim, eu entendo de que... Você já imaginou Raimundo Colombo como Senado, Paulo Cunha na Câmara dos Deputados e Gerry da Console aqui como deputado estadual? Quantos benefícios o Alto Vale vai ter? A saúde vai ter? A minha bandeira hoje, como do voto regional, é trazer para Rio do Sul a radioterapia. A radioterapia, tanto sofrimento que esse câncer dá para nós, por eu ter um filho que é cirurgião do câncer, fala diuturnamente para mim, aonde os pacientes têm que se deslocar a Florianópolis, a Blumenau, a Lages, para fazer a radioterapia. Muitas vezes o tratamento do câncer, ele requer a químio, que nós temos aqui, e a rádio ele tem que se deslocar para fora. Por que não nos concentrarmos tudo aqui em Rio do Sul? Evita gastos para os 28 municípios da região, o paciente não sofre tanto e ele fica aqui em Rio do Sul. Por isso, Reginaldo, que o voto regional, da qual eu batalho, eu peço, não deixe de votar em branco, vote no Paulo Cunha, vote no Gerry da Console e no senador Raimundo Colombo e no Jean, que é o nosso governador, que vai dar um outro colorido ao estado catarinense, ex-prefeito de Florianópolis. Então, assim, acho que o voto regional vai ter que passar. Já tem um projeto, inclusive, na Câmara dos Deputados sobre o voto regional. Esse é o voto mais preciso, é o voto que vai dar desenvolvimento a tudo, ao agronegócio, à agricultura, à infraestrutura, na saúde e na educação. Voto regional, sim. E para encerrarmos, o senhor apoia Jean Loureiro para o governo do Estado. Esse apoio, doutor, ele se dá apenas pela questão partidária ou o senhor está de fato convicto de que Jean é a melhor opção? Em quais pontos o senhor considera, por exemplo, que Jean Loureiro possa fazer um governo melhor do que fez Carlos Moisés? É só nós vermos o que ele fez em Florianópolis. As ruas todas pavimentadas, é um novo na política. A política tem que ter uma renovação. Ela não pode ficar estática, só dum, não. Ela tem que ter uma renovação, porque esse é o jogo político. Se você me perguntar, eu tenho, talvez até por obrigação, por questão partidária, por filiação partidária, de dar o apoio ao nosso candidato Jean, que o nosso vice, Heron Jordani, é do PSD. Eu acho que isso é fidelidade, isso é gratidão partidária. Então, eu entendo que hoje está todo mundo querendo disputar, mas cada um canalizando para os candidatos daquele que melhor tem simpatia. A minha simpatia hoje, pela questão partidária e pelo que eu conheço, vai dar, repito, um colorido ao estado de Santa Catarina. É que fez muito por Florianópolis, inovou Florianópolis. Eu estive com ele, estamos, não digo todo dia, mas quando passo por aqui, sempre estou com o nosso candidato a vice-prefeito, com o candidato ao governo, que é Jean, e com o Raimundo Colombo, esse alicerce político nosso aqui da Serra Catarinense, 2 vezes prefeitos de Lages, deputado estadual, 1 vez, 2 federal e 2 vezes senadores. Então, veja, esse alicerce que nós temos, essa robustez política, ela tem que continuar. A política é de renovação. Aqueles que são candidatos hoje, talvez daqui a 10, 15 anos não serão mais. Tivemos agora o exemplo do candidato ao presidente da República. Ficaram 16 anos. Entrou um capitão do exército aí e deu um outro colorido no Brasil. Isso que é o objetivo da política. Eu acredito muito no Jean. Eu acho que o Jean tem capacidade para fazer muito por Santa Catarina.
Rápido intervalo comercial, voltamos já já com o programa 1 contra 1. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o candidato a deputado federal, Dr. Paulo Cunha, do PSD. Doutor, antes de irmos para o Pinga Fogo, eu gostaria de abordar um tema que é bastante polêmico. Aproveitando o fato de o senhor ser médico, gostaria de entrar na questão do aborto. Qual é a sua opinião sobre o aborto? O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, nunca escondeu que é totalmente contra. E o senhor, qual a sua posição a respeito desse tema? Eu tenho uma posição muito firme sobre isso. Inclusive, já me indagaram várias vezes. A minha posição, como médico e como ser humano, desde que ocorra perigo na gravidez para a mulher, perigo de vida, ele tem que ser feito. O que eu não posso deixar é uma mulher morrer por uma doença que seja ocasionada pela gravidez. Não, nós temos que, infelizmente, tirar uma vida para renascer a outra. Eu acho que a mulher tem que ser preservada. Como médico, o aborto, na minha opinião, ela só pode ser feito quando traz perigo de vida para a mulher. Em qualquer outra circunstância, o senhor é contra? Eu sou contra o aborto, é uma vida que é tirada. Eu acho que desde a concepção, enfim, de qualquer maneira. E também estou levemente inclinado, é que o aborto cabe muito ao médico levar para a mulher esse risco de vida. Isso acontece diuturnamente com a gente, como médico. Então, tendo risco de vida e o médico puder dizer para ela, se a senhora tiver essa gravidez, fatalmente a senhora vai correr, eu acho que daí que teria que ser feito. Perfeito. Quando esteve aqui no programa 1 contra 1, o advogado Clóvis Hoffmann, conhecido como Pico, que foi candidato a prefeito aqui em Rio do Sul, ele disse ter convicção de que o prefeito José Tomé ainda será condenado pela justiça nos processos aí que correm, né, no judiciário. E que nesse caso o senhor acabaria caindo junto, inclusive foi a expressão que ele utilizou. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Assim, eu tenho muito respeito pelo Pico, um advogado, né? Foi candidato a prefeito de Rio do Sul, as nossas ideias podem divergir, mas é uma pessoa que tem credibilidade aqui em Rio do Sul, porque botou seu nome, não é fácil você colocar um nome à disposição, e o Pico colocou isso. Assim, na verdade, eu fui absolvido do processo do Caixa 2, que eles falam tanto, né? E tenho a certeza também que esse processo está, segundo eu sei, ainda está sub júdice. Então, não transitou em julgado, que a gente chama. Então, não tem uma definição de uma sentença já condenatória para o Tomé, no caso. Eu tenho a certeza que a defesa está muito bem elaborada nesse caso. Eu fui absolvido do Caixa 2. Então, assim, eu não vejo razão para essa afirmativa. Realmente não vejo. Mas a gente tem que respeitar o posicionamento dele. É um advogado de nome, um advogado que tem uma certa credibilidade aqui no nosso meio social. Não concordo com ele porque eu fui absolvido. Inclusive, o juiz na sentença teceu até umas 2 linhas quem era o Paulo Cunha, que era essa pessoa que tinha que, por uma deficiência de provas no processo, eu não participei de nada, eu não tinha nada a ver com o negócio. E tenho também para mim que nem o Tomé. E como o processo está sub júdice ainda, não se pode falar em condenação, né?
Como eu fui advogado e trabalhei nessa área, eu acho que tem muita água para percorrer ainda. Mas eu, Paulo Cunha, falando por mim, eu fui absolvido do processo. Vamos então para o nosso pinga-fogo. São perguntas curtas e a resposta, doutor, sim ou não. Combinado? Combinado. Vamos lá. Já votou no Lula ou Dilma alguma vez? Sim, votei. Lula foi um bom presidente? Votei e, evidentemente, hoje eu me arrependo do que eu tinha feito. Perfeito, perfeito. Lula foi um bom presidente? Veja, hoje eu não me filio dizendo que ele foi um bom presidente, não. Jailson Lima da Silva foi um bom prefeito? O Jailson, uma pessoa que foi prefeito, deu a sua contribuição. Meu colega médico é uma pessoa que trabalhou muito bem pelo Rio do Sul. Considera Jorginho Melo uma opção melhor do que Carlos Moisés para o Estado em um eventual segundo turno entre ambos? Todos os dois são pessoas boas, como também o Jean. Todos que estão disputando uma cadeira no Executivo são... Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, se o senhor me permitir. Não é fácil colocar cara para bater. Para deputado federal e para estadual já é difícil, imagina para o governo. Mas se eles estão aí, se os partidos elegeram, nós temos, cada agremiação terão que apoiá-lo. Mas assim, eu considero, são homens bons, homens públicos, que querem o melhor para o Santa Catarina. Doutor, eu tenho certeza que essa pergunta é difícil para o senhor responder, mas eu gostaria de uma resposta com sim ou não. Vamos lá. Milton Obos foi melhor deputado do que prefeito? Sim ou não? Não, veja bem a pergunta que o senhor me faz. Difícil. Não, é complicado. É que o Milton, como deputado, foi legislador. E o Milton, como prefeito, foi executivo. Perfeito. Então, assim, o Milton, como prefeito, foi um show. Como deputado, show melhor ainda. Quem é que trouxe os maiores recursos para o Alto Vale? 300 e poucos milhões para o Alto Vale. Qual é o candidato, qual é o deputado que trouxe isso? Nenhum, não podemos. Então, assim, me perdoe. Eu não estou em cima do muro. Executivo é uma coisa, legislador é outra. Faz todo sentido, certamente. Agora, essa talvez seja um pouco mais cabeluda, digamos assim. Tomé foi melhor prefeito do que Milton Obos? Eu te diria que o Milton Obos teve a sua época. E o Milton Obos, como legislador, ajudou o Tomé a fazer, inclusive a mim como vice-prefeito, a fazer esse manancial de obras que está aí. Então eu te diria assim, como é que eu vou te dizer? Milton foi um grande prefeito e o Tomé foi melhor ainda. O senhor confia nas urnas eletrônicas? Não. Acredita nas pesquisas eleitorais? Não. O senhor é a favor da privatização de empresas estatais? Sou a favor. A privatização, ela tem que ter sim. Na sua opinião, deveria existir pena de morte no Brasil? Não. Como advogado que fui, que labutei tanto na área criminal, eu acho que a pena de morte... Qual é o objetivo de nós penalizar o criminoso? É trazer ele para ressocialização da sociedade. A pena de morte ressocializa? Não. Então, a pena de morte, tivemos casos, como em Minas Gerais, dos erros judiciários. Agora, nos Estados Unidos, tivemos o maior erro judiciário. Os irmãos Naves, em Minas Gerais, que padeceram 40, 50 anos, depois descobriu-se que não eram eles os homicidas. Sou radicalmente contra a pena de morte. O senhor acredita na inocência do governador Moisés no caso dos respiradores? Eu lhe confesso que eu não posso opinar, eu não vi o processo. Eu realmente não vi o processo. Eu confio no judiciário. Se o judiciário lhe deu essa condição e a credibilidade que ele não tinha nada a ver com o negócio, temos que acreditar, porque senão nossa pretensão, nossa morta, não há como prosperar nenhum pleito. A sociedade, ela tem que ter leis que organizam o homem dentro da sociedade. Se o judiciário ou discriminou, nós temos que respeitar. O senhor guarda mágoas por não ter sido vice de Tomé nas últimas eleições? De forma nenhuma. Eu acho que o Tomé estava certíssimo, fez essa coligação, tanto foi verdade que hoje ele é o meu maior cabo eleitoral como deputado federal. Na política, você não deve ter mágoas. Na política, nem adversários você tem que ter.
você tem que escutar, às vezes boca calada não entra mosca, escutar e ver qual o melhor posicionamento. Hoje o Tomé está fazendo uma das maiores administrações aqui do Alto, foi considerado o prefeito eleito, um dos melhores prefeitos do Brasil, primeiro lugar, pela FAEP, pelo FAEP de Brasília, alguma coisa assim. Então, isso credencia mágoa nenhuma. Está de parabéns o prefeito de Rio do Sul, está de parabéns a sua vice, a doutora Carla, da qual rendo as minhas homenagens, uma prefeita que está atuante na área do social. Isso é muito importante. Eu até dizia para ela, eu quando era vice-prefeito, eu fui muito atuante na área da saúde. Meu foco era a saúde. E hoje a doutora Carla está se destacando muito na área social, de parabéns. É isso que o Rio do Sul precisa. É isso que a política precisa. De pessoas que venham no microfone e digam, você está fazendo um bom trabalho. Esqueça partido político. A hora que nós levarmos para esse lado, nós vamos ter o bem-estar da população. E para nós encerrarmos, doutor, eu gostaria que o senhor completasse a frase. Quero ser deputado federal para ajudar aqueles que precisam, principalmente os cancerosos, trazendo a radioterapia para Rio do Sul. Dr. Paulo Cunha, enorme prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa 1 contra 1. Obrigado pela sua participação. Agradeço a sua manifestação. Todas as minhas palavras que foram aqui foram do fundo do meu coração e espero que no dia da eleição o povo vote nos candidatos regionais. Vote em Paulo Cunha, vote em Jean, vote principalmente no Gerry da Cônsule e vote no meu amigo, no meu irmão Raimundo Colombo ao Senado da República. Gostaria muito, Reginato, de ficar com Raimundo Colombo lá em Brasília. Isso vai dar um sustentáculo maior para o Alto Vale do Itajaí. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Boa sorte nessa caminhada. Muito obrigado. Programa 1 contra 1 vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até semana que vem.